Olá novamente a todos. Hoje nós vamos ver como zerar o Soroban. Nós tínhamos falado como a gente fazíamos o registro no Soroban. Hoje nós vamos trabalhar com a parte de zerando o Soroban. Lembrando da mão, a mão ela tem que sempre funcionar no sentido de pinça, certo? Então olha só, como nós vimos, na régua de numeração ou barra de numeração, quando a conta está encostada nela, quer dizer o quê? Que ela está sendo registrada. Para zerar o Soroban, o processo é trabalhar um modelo de pinça, como nós falamos. O que acontece? O indicador ele vai abaixar as contas da barra inferior, certo? E o polegar ele vai levantar as contas da barra superior. Então a gente vai fazer sempre esse processo para efetuar o zeramento do nosso Soroban. Como todas as contas não estão encostadas na barra, como nós podemos ver aqui, olha só, isso aqui significa que o nosso Soroban está zerado, então está registrando o zero. Pronto, nós vamos trabalhar hoje com a parte de adição, a primeira operação base. Como nós vimos nos vídeos anteriores, nós trabalhamos com o registro do número no Soroban e zerando o Soroban. É primordial que vocês mostrem para os seus alunos como trabalhar, se lembrando da regra da pinça. Porque essa pinça é importantíssima para o deficiente visual ou baixa visão, que ele consiga o quê? Consiga rastrear o número aqui, certo? Na aula teórica nós iremos trabalhar um pouco mais com essa prática. Então vamos falar um pouquinho da adição, certo? Existem vários métodos para a gente trabalhar com adição. Temos o Fukutaro, temos o Jovi e o Moraes. Aqui a gente vai usar o método do Jovi, que é o conhecido também método da Bahia, certo? A adição, ela tem também dois parâmetros. Tem a adição direta, quando o aluno deficiente visual já conhece o Braille, então ele vai ter como o recurso do Braille para saber as parcelas, e temos também a adição com a parcela referencial, que é o que nós trabalharemos aqui, que é o início do ensino da adição para os deficientes visuais, certo? Basicamente, você lembra que nós comentamos nos vídeos anteriores, as classes, certo? Para a adição, como a adição de duas parcelas, a gente vai ter a primeira parcela, a segunda parcela e a soma. Então vamos aprender a registrar as parcelas aqui no nosso Soroban, certo? Vamos fazer uma sominha simples, 2 mais 2, certo? Trabalhando agora com referencial. Na primeira classe, eu registro o quê? A primeira parcela. Pulo uma classe, registro a segunda parcela. O referencial seria o quê? A referência com relação à minha primeira parcela. E ele vai para onde? Na minha sétima classe, a minha última classe. Então eu venho aqui, ó, e registro ele também onde? Na minha sétima classe. Observa, sétima classe eu tomo como orientação este ponto aqui. Então, unidade, dezena e centena. Como que é efetuado a soma? Eu vou dar a volta e vou mostrar utilizando as pinças. Então, olha só, vamos rastrear o deficiente visual. Ele vai rastrear, olha só, a conta na barra. Então, aqui eu tenho 2. E ele vai procurar a segunda parcela, que está aqui, 2. 2 mais 2, 4. Então, o que eu vou fazer? Aqui na primeira classe, eu vou apagar o 2 que eu tinha e vou registrar a soma, 4. Por que é importante você ter o referencial? Caso você erre a soma, o que você ia perder? Como você não tem o registro e foi uma coisa oralizada, você ia perder a primeira parcela, porque a segunda parcela já está registrada aqui. Só que você ia perder o quê? A primeira parcela. Como referencial, caso eu erre, eu tenho como recuperar essa primeira parcela, que ela está aqui registrada onde? Na sétima classe. Por isso a gente utiliza o referencial. Processo de adição, né? Então vamos continuar com um outro exemplo. Vamos supor que a gente queira somar 16 mais 12. Como que a gente vai registrar? O 16 seria o quê? A minha primeira parcela. A minha primeira parcela eu registro aonde? Na primeira classe e na sétima. Nós estamos trabalhando com o quê? Com o referencial. Venho aqui e registro 12. 12 é o quê? 2 unidades e uma dezena. 12. O mesmo valor aqui eu registro na sétima. Olha só, observando que, como eu estou tomando a sétima, eu vou usar esse ponto aqui de referência. Então, unidade, 2 unidades e uma dezena, 12.
certo? Mais quantos? 16. 16 seria quem? Seria a minha segunda parcela. A segunda parcela eu registro aonde? Pulo uma classe e vou registrar na terceira classe. Por isso que é importante que vocês conheçam todas as classes no Sorobão, certo? 16, certo? Mais 12. Como 6? Ó, 6 unidades. Então eu venho aqui, abaixo o 5 e subo o 1. E na dezena, subo apenas o 1. Vou efetuar a soma pela frente também para vocês verem a regra do dedo. Então, o deficiente visual ele vai rastrear onde? Ele vai rastrear a minha barra, certo? A minha barra de contagem. Então, olha só, rastreando ele viu que tem 2 na unidade. Ele vai procurar a segunda parcela. Então, a outra mão. Rastreou, procurou aqui, ó. Viu aqui a marcação, vou começar na unidade aqui. Então, eu tenho o quê? 2 mais 6, 8. Então, eu vou apagar aqui na unidade que estava registrando 2 e vou registrar 8. 8 seria o 5 e mais 3 contas unitárias. Feito a soma das unidades, eu vou para a próxima, que é a da dezena. Então, essa mão se dirige para o próximo eixo e essa outra mão se dirige para o próximo eixo. Certo? Então, nós temos aqui, ó, uma dezena mais uma dezena. Então, teremos o quê? 2 dezenas. Apago esta dezena e registro a nova, que é a soma. Então, olha só, o que nós vamos ter aqui, ó? 12 mais 16 é igual a quantos? 28. Certo? Então, obrigatoriamente, a soma ela vai ficar onde? Na primeira classe. Viu como é importante você ter a posição da regra dos dedos? Certo? Porque se é um deficiente visual, ele poderia se perder, ele não está enxergando. Nós estamos tendo recurso visual. Se o deficiente visual, ele não vai ter esse recurso, talvez, visual. Então, é importante ele ter essa sistematização. Tranquilo até agora, né? A soma aqui é tranquila. Nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos a soma com a unidade, com a dezena. Agora a gente vai dar um exemplo de soma envolvendo o quê? As centenas. Certo? Vamos supor um número aqui. 136. 136 seria a minha primeira parcela. Então eu venho aqui e registro 136. A dúvida que vem sempre, agora eu vou tentar sanar. Professor, posso registrar 136 já começando da onde? Da minha esquerda para a direita? Pode. Geralmente o deficiente visual, quando ele vai iniciar essa parte de registro no Sorobão, ele começa da onde? Ele vai começar da direita para a esquerda, das menores para as maiores. Com o desenvolver, com ele pegando essa habilidade, ele vai começar a registrar como nós registramos, das maiores para as menores. Mas aqui, então, é a critério deixar o deficiente visual aos poucos aprender esse critério, igual um outro que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, 136, registrei na primeira, vou registrar onde? Na sétima. Tomei referencial, então eu posso registrar aqui 6, 3, 1. Certo? Agora, a minha segunda parcela, 222. Então, 222 é a minha segunda parcela. Aqui que eu vou fazer? Vou pular uma classe e vou registrar ela na minha terceira classe, 222. 2 centenas, 2 dezenas, 2 unidades. Vamos efetuar a soma? Então, observando aqui, unidade com unidade. Unidade com unidade. Então, como vamos fazer? Nós temos 6 e aqui nós temos o quê? 2. 6 mais 2, 8. 8. Eu posso registrar aqui, ó, apagando todos do eixo da unidade e registrando novamente a soma, que é 8. Ou eu posso fazer o quê? Uma coisa chamada compensação. Então, eu já tenho 6 aqui e apenas vou registrar mais 2 que estavam faltando. Certo? Isso também, o deficiente visual, com o tempo, ele vai começar a observar. Não é necessário que o professor fale para ele. Certo? Com o tempo, ele vai começar a observar que só é necessário compensar e não é necessário apagar novamente aquele eixo. Então, ó, resolvemos o quê? Resolvemos a unidade. Vamos agora para onde? Vamos para a dezena. Na dezena aqui, na primeira parcela, eu tenho 3 dezenas. Na segunda, eu vou ter o quê? 2. 3 mais 2, 5. Não dá para registrar 5 na inferior, né? Então eu vou ter que fazer o quê?
Apagar o 3 e registrar a 5 no quadro superior. Fiz a o quê? Fiz a dezena. Vou para onde? Unidade. Então, centena. Centena, centena. Certo? Na centena aqui eu tenho o quê? Tenho 1 mais 3 centenas. 3. Viu que não teve necessidade de você apagar? Você só precisou o quê? Completar o que estava faltando. Então, aqui nós temos o quê? A soma de 136 com 222. O meu resultado deu quantos? 358. Certo? Tranquilo, né?